Está preocupado com a redação do Enem? Seus problemas acabaram? Fique aqui e assista uma aula da Aprenda Certo. Beijinho! Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E nesta aula nós veremos uma redação do Enem que foi escolhida como uma das melhores, ou seja, tirou nota 1000. Então, só para lembrar vocês, as redações do Enem são dissertações. E nós analisaremos agora cada uma das partes dessa dissertação, beleza? Vamos lá? Então, primeiramente, para a gente analisar essa dissertação do Enem, que é de 2013, nós vamos ler o tema da redação, a proposta de redação. Nós não vamos ler a coletânea. Vou pedir, se vocês quiserem, pegarem a prova do Enem, que está disponível aí no Google e também no nosso material de apoio, e você ler a coletânea. Ler a coletânea para você ter uma noção de quais são os dados que o candidato pegou da coletânea e trouxe para a sua prova. Mas o que nós vamos ver agora é a proposta de redação para que nós tenhamos um norte para desenvolver, para ler a dissertação desenvolvida, tá certo? Vamos lá? Então, olha só. Essa dissertação, o título dela é Comportamento ao Volante. E eu vou falar já sobre o título para vocês, tá certo? Essa redação é da Andresa Dias Bastos e eu sou a Mirelia Senso, como vocês já sabem. Então, a gente vai analisar, primeiramente, a proposta de redação do Enem 2013. Então, vamos ver. A partir da leitura dos textos motivadores que não estão aqui, que estão no nosso material de apoio, que é a coletânea do Enem 2013, beleza? Então, são esses textos motivadores. Seguintes porque eu tirei da prova, mas estava aqui seguinte. Seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, ou seja, eles não esvaziaram vocês. Eles sabem que você tem toda uma formação que você carrega para a sua prova. Redija um texto dissertativo. Dissertativo argumentativo, ou seja, você vai ter que argumentar, você vai ter que seguir os métodos para desenvolver uma dissertação e construir sua argumentação. De até 30 linhas. Ah, Mirelle, posso escrever 31? Não, é até 30. Ai, mas se eu espremer, fica um cantinho. Olha, geralmente eles desconsideram, então você tem que respeitar a prova. Eu até colei a redação dela para vocês darem uma olhada depois, como que ela respeita as margens e a linha também, tá certo? Então não fazer uma letra gigante para que você possa realmente aproveitar a linha. Então fazer uma letra pequena para que você possa argumentar bastante. Bom, na modalidade escrita formal, isso eles vão avaliar de vocês, né? A sua escrita formal. Da língua portuguesa sobre o tema, olha o tema. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, você tem que ter esse tema em mente para desenvolver sua dissertação. Mas antes disso, você também tem que ficar atento à coletânea, certo? Aos textos que o Enem já traz para você. Apresentando proposta de intervenção. E aí? E se você não apresentar a proposta de intervenção? Sua prova vai ter uma nota muito baixa. Então, o Enem ele exige isso de vocês, que vocês apresentem uma proposta de intervenção ligada aos direitos humanos. Então, é legal também que você tenha conhecimento dos direitos humanos, que você leia os direitos humanos antes de fazer a prova do Enem, tá certo? E a sua proposta de intervenção é como resolver esse problema? Então, tem que ser uma solução cabível. Que respeite os direitos humanos. Olha, não esquecer de ler os direitos humanos antes de fazer a prova do Enem, hein? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Nós já estudamos sobre isso, coesão e coerência. Tem uma listinha de recursos coesivos aí para você no material de apoio. Vou pedir para vocês consultarem também. E coerente, ou seja, tem que ter realmente uma relação com a realidade. Seu texto tem que estar perfeitamente ligado às ideias, então prestar atenção nisso. Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, aí você tem a proposta de redação do Enem, que nós já vimos, que ele está explicitando para você aqui o que ele vai avaliar, certo? Vai avaliar a sua proposta de intervenção, vai avaliar se o seu texto é coerente com o tema, se ele tem coesão, que isso é muito importante, como você argumenta, se a sua linguagem é formal, se você respeitou as linhas. Então, ele vai ver tudo isso, tá certo? Então, vamos lá? Olha só a letrinha da candidata, que legal. Tá vendo? A letra dela, eu não vou falar que
Assim, não é muito bonita, mas assim, sua letra não precisa ser bonita, desde que ela seja legível, tá? E essa candidata, ela tem uma letra legível e ela respeita, olha, ela respeita as margens. Além disso, você percebe que ela pontua, que ela deu título à redação. Ah, precisa dar título à redação? Precisa. Nós já conversamos sobre isso em outras aulas e o título tem que ser curtinho e tem que estar relacionado ao seu texto, ou seja, tem que ser coerente. Além disso, seu título geralmente não contém verbos e nem contém pontuação, tá certo? Então dá um título para chamar a atenção do leitor para o seu texto. Você assistir filme sem nome? Não, eu também não leria uma redação sem título. Eles leem, mas eu vou focar com vocês. Deem um título que isso valoriza seu texto, beleza? E o título dela foi Harmonia Progressista. E vejam que ela deixa a marca de parágrafo. Isso é muito importante para você escrever um texto bonito, um texto que seja visualmente legal de ler, tá? Então, caprichar na letra, deixar parágrafo. Quando você errar, que vocês vão ver que vai ter o errinho dela, não vai rabiscar, vai apenas fazer um risquinho, a gente já vai falar sobre isso. E o que eu vou falar antes de ler esse pedacinho com vocês? Do título, que eu já disse, para vocês não colocarem pontuação e fazer um título curto relacionado ao assunto. E também sobre a pessoa verbal. É isso que a gente vai olhar, olha só. Que pessoa verbal que você tem que escrever uma redação? Lembra? Terceira pessoa. Ah, Mirelle, se eu quiser escrever uma redação na primeira pessoa do plural, nós, você até pode. Mas, quando você escreve uma redação no nós, você está se incluindo. Então, é melhor que você escreva no ele. É quando você se exclui da redação. Porque aí você é impessoal. E é isso que você tem que ser numa redação, dissertação. Você tem que ser impessoal. Então, ele escreve, ela, desculpa, essa candidata, escreve na pessoa verbal, eles, vocês vão ver isso. O parágrafo dela, vocês vão ver que tem de 5 a 7 linhas no máximo, ela escreve apenas 4 parágrafos e são bem divididos e eles são completamente ligados e perfeitamente ligados pelos recursos coesivos. Isso é muito importante também. E ela deixa a paragrafação. Então, não se esqueçam de marcar paragrafação e marcar ponto final. As rasuras dela, vocês vão ver que ela marca com parênteses e faz um risquinho, e é isso que vocês têm que fazer, nada de rabiscar sua prova, porque senão o corretor pode achar que é um aviso para quem está corrigindo, olha, é um sinal, de repente você está corrigindo minha prova, estou aqui, você me conhece. Então, assim, não deixem nada obscuro na sua prova, certo? Se você errou, passa um risquinho e acabou. E ela usa também a norma culta da língua. Então, quanto maior for seu campo lexical, quanto mais palavras você tiver domínio, tem que ter domínio. Porque não adianta você colocar uma palavra lá que você, ai meu Deus, acho essa palavra bonita, vou encaixar na minha prova. Porque o candidato, o corretor percebe que você não tem domínio daí dessa palavra. Então, você vai ver que ela usa a norma culta, no entanto, a linguagem dela é bastante simples e bastante formal, tá certo? Então, vamos lá para o primeiro parágrafo? Olha só, esse primeiro parágrafo é aquele que vocês viram que estava com as linhas e tudo mais, tá? Só que aqui eu coloquei digitado para ficar mais fácil da gente entender. E eu já grifei para vocês alguns recursos coesivos, não todos, mas alguns. Então, olha só, segundo Thomas Hobbes, é necessário estabelecer um contrato social em que o governo garanta a segurança do povo e iniba o convívio caótico. Então, aqui, ela citou uma autoridade no assunto, que é um filósofo. Vou pedir para vocês assistirem a aula da Renata, porque ela entende mais do que eu para falar sobre ele. Mas ela citou, provavelmente ela pegou isso da coletânea, certo? E ela colocou no texto dela, ela trouxe para o texto dela. E ele falou o quê? Olha só, tem que garantir a segurança do povo e inibir o convívio caótico. Beleza. No entanto, então ela usou um recurso coesivo aqui de adversidade. No entanto, o alcoolismo no Brasil, ele faz o quê? Ele gera o caos, certo? Por isso que ela usou no entanto. Então a gente já espera uma ideia adversa. No entanto, no Brasil, o alcoolismo no Brasil é um dos fatores que impedem a harmonia no trânsito. Ou seja, quebra essa ideia do convívio harmônico que o Thomas Hobbes citou. E oferece riscos à vida humana. Dessa maneira, então ela vai desdobrar esse argumento.
essa apresentação do assunto. A lei seca surgiu como um mecanismo que corrige diversos hábitos incoerentes por parte dos motoristas, mas que ainda sofre entraves que dificultam a realização de modificações mais profundas. Então veja, aqui ela apresentou o assunto para você. O assunto não era discutir sobre a lei seca? Ela está apresentando, olha, nós deveríamos ter uma sociedade que vivesse longe do caos. No entanto, o alcoolismo, ele causa o caos. E daí o que ela fez? Fizeram a lei seca, certo, que ela apresentou aqui, que tenta corrigir os hábitos incoerentes de certos motoristas, para assim estabelecer a paz. Então aqui ela apresenta o assunto para você. Então ela vai falar sobre o quê? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, porque ela já avisou isso para você, olha só. Surgiu como um mecanismo que corrige, certo? Mas que ainda sofre entraves e dificuldades. Então, a correção de hábitos incoerentes e entraves é sobre isso que ela vai desenvolver, é em cima disso que ela vai desenvolver o texto dela. Então, percebam que a tese dessa candidata é o seguinte, falar sobre os entraves que a lei seca tem encontrado e falar também as vantagens que a lei seca apresentou para os brasileiros, tá? Então, aqui, olha, eu resumi para vocês como ela vai desenvolver, ou seja, como ela prometeu desenvolver o texto dela. Lembra que o seu primeiro parágrafo, que é a tese, é uma promessa de desenvolvimento do seu texto, tá certo? Então, continue na próxima aula para você assistir a argumentação, que eu vou dividir essa aula em 3. Vai ser essa primeira parte, que é a tese, depois as partes de argumentação e, por fim, a conclusão. Tá certo? Até mais! E aí, pessoal, gostaram da aula? Para terem uma redação nota 1000 para conseguirem essa pontuação, assina enem.aprendacerto.com.br. Além das minhas aulas, vocês terão aula de matemática, inglês, filosofia, geografia, enfim, de todas as disciplinas. Fique ligado, assine e vamos ter um bom desempenho no Enem.